Bom dia, turma! Essa semana a gente vai trabalhar a atividade 11, Lendas Históricas para Além dos Tempos. E para a gente dar uma lembrada na aula anterior, nas aulas anteriores, a gente vai lembrar aí que a gente estudou os mitos, né? Só que os mitos que a gente estudou estava falando sobre histórias contadas pelos gregos, né, na região da Europa, né, da Grécia. A Grécia tinha deuses, né, tinha heróis, tinha titãs nas histórias, e as lendas são parecidas com os mitos, porém elas têm uma diferença, né, como eu falei, tô falando para vocês, os mitos, eles são contos europeus, né, são narrativas europeias, e eles usavam essas narrativas, esses contos, para falar sobre o cotidiano, né, das pessoas, para explicar coisas sobre a natureza, né, e as ações humanas. E aqui nas lendas é a mesma coisa, só que a gente vai se voltar para o Brasil. Então, a gente vai falar dos nossos indígenas, né? Eles também usam as lendas, que são narrativas orais, né? E aí essas narrativas orais, elas foram passando de geração para geração, né? Então por isso que às vezes a gente vê, né, a lenda e embaixo o nome do autor não tem, vem como desconhecido ou só apenas lenda indígena, porque ninguém sabe quem foi que contou, né? Normalmente os indígenas, as pessoas mais velhas da aldeia, contam as histórias para explicar sobre dia, noite, como surgiu o universo, né? Para falar sobre as guerras indígenas, né? Ou guerras externas com outros povos. Então, eles criaram essas lendas para falar para os seus jovens, para as suas crianças. E aí, eles costumam sentar, igual a gente faz a roda de conversa, né? Sentar em volta da fogueira, né? E conta essas histórias para explicar sobre o dia a dia deles. E aí, uma coisinha que eu queria falar para vocês, muito importante, é que a gente tem que pensar no indígena brasileiro quando a gente vai ler essas histórias, né? Porque a gente tem mania de ler, ficar pensando o quê? No índio Apache americano, e é totalmente diferente o índio brasileiro. A gente tem que pensar na nossa fauna, na nossa natureza, né? Pensar nos nossos indígenas e pensar que indígena não é só aquele com penacho, né? E a gente tem índios muito envolvidos com as políticas, tem escritores indígenas como o Daniel Munduruku, que vocês irão estudar na próxima atividade, né? Então, existem vários indígenas aí influentes e os indígenas que ainda preservam suas tradições, né? E sua cultura. Então, vamos lá para a historinha? Ó, para a lenda, né? A lenda aqui vai falar sobre as lágrimas de Potira. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra e seguindo suas crenças e hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve harmonia com seus vizinhos, vivia Potira, menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores, e Itagiba, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres casarem cedo e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itagiba adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, de modo que não houve disputa, e Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação
quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia. E Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar de seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as outras mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto e vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs e ao algazarra constante das crianças. Ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retomava a taba quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta. Desta vez, não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez Potira chorou, sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais. Ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo seu rosto, sem cessar, foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã ficou doido com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Esse texto foi retirado de um livro da Secretaria da Educação, livro do aluno. Então, gente, depois de ler essa história, as lágrimas de Potira, essa história linda, nessa lenda, né? A gente pode perceber que várias características dessa lenda aqui, né? Situações que realmente aconteciam na tribo, né? Mas tem várias situações aí que são, assim como os mitos, fantasiosos, né? E aí vou deixar para vocês refletirem o que tem de fantasioso aí. E depois de vocês lerem e ouvir a história, vocês, vai começar aqui na página 48, né? E aí vocês vão fazer a atividade da página 49, a A, B e a C, que são interpretações do texto, a página 50, a D e a E, tá? Então, a dica que eu dou aí para vocês é ler o texto novamente com muita atenção e ir grifando lá no texto, no livro de vocês, a parte das perguntas lá e fazendo a interpretação. É assim que a gente interpreta. Lê várias vezes, grifa as partes aí com marca-texto ou lápis de cor e depois escreve de letra, a letra de vocês, né? Pode ser cursiva, né? E aí vocês façam aí com bastante capricho essa atividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, uma excelente semana e até a próxima. Tchau!